Nossa, esqueci. Relaxa, não esqueci. Certeira? Estou aqui. Sofá de gelado. Para ter o domínio do corpo, que é isso que todo mundo acha que tem, mas que não tem. Então fica, esse sobe e desce o tempo inteiro, esse estímulo negativo. Isso é o que os caras tentam treinar, falando da tal iluminação. Porque quem ilumina não é o corpo, é impossível. Quem ilumina é o cara que habita o corpo. Quando ele começa a tomar essa consciência para si mesmo, ele pensar sem o corpo. Então, aí, o que é que você está começando a fazer isso? É muito bonito isso que você está contando. Porque aí uma coisa que era normal, que é viver no seu corpo, desde que nasceu, você vai, porra, mas esse troço incomoda, né? É barulhento, né? Usando o seu termo, é agitado, é um pouco desconfortável. Isso é lindo, porque isso é o começo do desdobramento, o começo da tal iluminação. Porque os indianos viram de uma maneira, eles são mais poéticos, né? Os caras do passado são todos muito poéticos, né? Então, eles descreveram uma coisa chamada roda de Sansara. A roda de Sansara que você faz esses ciclos de encarnação e reencarnação até o dia que você ilumina, e aí você escapa da roda de Sansara. Quer dizer, não precisa mais do corpo, porque você consegue fazer os encadeamentos sem a matéria. Aí é Jesus Cristo, aí é Buda, aí são alguns que a gente tem uns nomes aí na história. A minha proposta é essa, a gente treinar esse caminho, de você entender que o corpo reage, portanto não tem erro, só que você tem que dar uma descolada para quem, e o Dr. Celso brinca, né? Quem manda nisto aqui, você acha que, né? Lembra que ele bate assim? Quem manda na casa? Então é começar a entender que isso aqui é só uma casa. Claro, preciso da minha casa, porra, não sei o quê, mas a parede e eu somos separados. Já é, sei lá, 8ª, 15ª casa que eu moro. Né? Desde que eu nasci. Se eu for contar todos os lugares que eu já morei, sempre era a minha casa. E são completamente diferentes. E eu continuo numa identidade separada da casa. E aí, quando chega nesse ponto, que os caras vêm, que a gente fala, nossa, olha quem chegou. Buda, Jesus, Krishnamurti, sei lá quantos mais aí. Né? O objetivo é que a gente chegue nisso. Não vai chegar mais de um jeito, ou chegar mais de outro. Mas tá tudo bem. O que é que não pode? É achar que a casa e você é a mesma coisa, que não é. Então, muito bonito isso que você está falando, que dá para ir expandindo enormemente. Nós tivemos o Flavinho, que a gente achou que tinha sido mais café com leite, né? Ele me mandou um áudio muito bonito, que ele tinha já falado, eu vi uns vultos, tal, ele estava meio confuso, né? Não tinha entendido. Aí ele organizou o pensamento e me mandou um áudio. Eu perguntei se ele tinha visto vocês. Não vi nada, vi uns vultos lá, não sei o quê. Tava meio... A cabeça dele organizou, ele viu 3 vultos. Um dos vultos punha a mão no peito dele e energizava ele para acalmá-lo, para tratá-lo. Foi uma percepção muito bonita. Ele não conseguiu dizer quem era. Aí, ele fala que ele de repente viu o Ed, né? Sim. O Iron Maiden. Iron Maiden é uma banda que o seu neto conhece.
conhece muito. E tem um mascote, que é uma caveira toda modernosa, não sei o que lá. E o Flavinho, eu vi o Ed, eu olhava, cacete. E junto estava o Fábio Isidori, que é o DJ, que é roqueiro, que é não sei o quê. Então, muito bonito. O Fábio levantou, sou eu. Ele estava meio chapado. Então foi muito bonito. Esse Flavinho está começando. É um amigo da minha irmã Flávia, do colégio. Ele está começando o treinamento. Tem um monte de crença, sabe? Ele tem um monte de teoria, um monte de não sei o quê. Mas foi bonito. Isso foi muito bonito. Ele sacou, treino. Então, o Paulo faz base. O Paulo faz o campo. Então, aí é que levou ele. Ele não consegue entender porque ele estava dentro do campo. Mas ele vê os outros dois. O Ricardo é super, eu que curo, eu que vou. Mas ele é esse cara, ele é amoroso. Ele chorou sem parar. Assim, super caloroso, de amor, quer tratar os outros. Foi no Flavinho. E o outro é o roqueirão lá. O moleque viu tudo. Muito bonito. Precisa de tempo, precisa... Porque às vezes a pessoa conta e você fala, puta, que besteirada, né? Não tem nada a ver. E aí você tem que parar, porque todo mundo reage, né? Eu também, é igual, sou igual, né? Então às vezes o cara fala, que animal, não viu porra nenhuma. Aí precisa ter calma, porque aí o cara vai, ele se ajusta, ele te conta, aí você volta e enxerga. E aí todo mundo vai num lugar melhor. É muito bacana de começar a perceber o funcionamento do corpo mental. Que existe essa coisa que não é físico. A gente tem você é espírita, foi espírita há muitos anos, né? Não foi, eles também participaram, todos vocês, né? É. Menos eu e a Mari participando menos. Acho que a Mari nunca nem foi. Essa teoria de 150 anos do Alain, ela contaminou o mundo espiritual, de acordo com o pensamento sobre o mundo espiritual, de uma maneira brutal. Só que assim, passou 150 anos, caceta, vamos rever o que ele falou para começar a entender um pouco mais. Uma coisa que eu tenho prestado atenção bastante na turma que fala, né? Quando o cara fala, ele só consegue usar a linguagem corrente e só consegue usar o que ele enxerga. Então, é só lado esquerdo, absolutamente limitado. Então, toda vez, isso eu brinco muito, eu encho muito o saco de vocês. Olha, contou a historinha? Beleza. Está o texto aqui. Agora, vamos para o direito ver o que pode simbolizar isso. Pode ser literal? Pode. Então, número 1, literal. E número 2, 3, 4, 1 trilhão. Pode ser um puta monte de coisa que aquele símbolo representa. Então, quando eu tenho ouvido as pessoas falando hoje, tem me acontecido esse fenômeno, de ao invés de eu ficar só no texto, o meu cérebro está conseguindo ir um pouco além e olhar o símbolo. Eu tenho treinado, né? Igual todo mundo, né? Só comecei um pouquinho antes. Mas, nossa, tá falando isso, tá falando aquilo, tá falando não sei o quê. Qual é o problema? O problema é quando a gente dá muito valor a quem está falando. Porque aí o quem ganha uma importância que é egóica para ele e é para quem está olhando. Então aí perde a informação. Ou ela fica muito parcial. Muito parcial. Eu acredito, não sei o quê. Não acredita, para. Não sabe nem quem você é. Não pode acreditar em nada. Nem em você. Só que a maior parte das besteiras é isso. A gente acreditar na gente. Daí surge as doutrinas. Isso, porque aí o cara quer organizar. E eu corre comigo, hein? Olha que legal. Esse grupo é na minha casa, estamos todos juntos, mas é na minha casa. Eu me sinto um pouco responsável. Estamos montando um troço que realmente eu vou ter, o meu nome é o cara ali. Bom, e às vezes me ocorre, Mariana, coitada da Mariana, sofre, né?
Quem ouve? Alguém tem que levar. Não, ela só, Mariana, o que eu faço com esses caras? Como é que eu vou? O meu cérebro vai querendo montar uma doutrina. Fala, caralho, para! Aí de vez em quando eu acordo. Mas às vezes é preciso. É difícil linguajar de esquerda, assim. Tô pegando o bonde andando, tá? Não, mas você já pegou certo. Diretrizes e princípios é diferente de você não pode usar saia, tem que deixar o cabelo da perna Isso. crescer. Diretrizes e princípios entender. Não, alguma organização, obviamente, tem que ter. Que hora que pode ir lá? Puta, tem a hora que o cara tá dormindo, não dá para ir lá. Sim. Mas coisas simples, a gente tem que manter de uma maneira que eu gosto, eu brinco com um termo da física, que é análise vetorial. Qual é o vetor? Tem esse vetor que vai, que ele é um vetor universal. Cara, esse vetor, como é que ele chama? Assim, é isso que a gente vai usar. Não vai usar a 10ª geração desse vetor, porque aí já foi totalmente deturpado. Porque também, quando a gente está interpretando, por exemplo, quando eu brinco, estou ficando doido, estou tendo premonição, eu estou julgando a visão o tempo todo. É o que você falou agora do julgar. Estou julgando. Sem saber o que estou julgando. Estou vendo? Tá, uma brincadeira que eu fiz outro dia, acho que foi com o Paulo. Eu não vejo problema no julgar. Tem um problema com a sentença. Ixi, aí, pior ainda. Isso, não, porque o julgar, tudo bem. O julgamento serve para quê? Não é para você chegar numa conclusão? Então tem a prova a favor e a prova contrária. Faça o julgamento inteiro. É só isso. Usando o termo, vocês são advogados. Use o julgamento completo. Prova a favor, prova contra, e olha. E agora? Agora tem um júri que vai deliberar, e depois o juiz vai lá e fala, porra, é isso que tem que fazer. Então não é ruim o julgamento. O ruim é a sentença errada. É um complicador, né? Não sei se falei besteira, porque sou médico, mas ocorre simbolicamente isso. A gente faz isso o tempo todo, né? Isso, o começo foi isso. O pedacinho inicial que você perdeu é o seguinte. Paulo estava reclamando, de chamar novamente, de reclamar, chamar de novo, né? Não de, sabe? O barulho, o ruído, a agitação que ocorre no mundo. Nós começamos com uma coisa bem concreta, que aí ele estava na experiência, os caras saíram com 3 horas, ele demorou 8, 9 horas de experiência, foi maravilhoso. Então, com 3 horas, ele ainda estava subindo, não tinha chegado no pico, né? E a conversa atrapalhou. Então, a partir dessa conversa, nós entendemos. Quando o cara saiu, antes de todo mundo acabar, imediatamente eu vou trazer aqui para baixo e a conversa é aqui. Foi excelente. Começamos assim, uma coisa bem concreta. Aí ele foi para casa, voltou e aí hoje veio filosofando. Que é um ruído no mundo, é um ruído, é uma agitação. Aí eu comecei, maravilhoso. Nosso sistema nervoso, como funciona? Corpo, somente reação. Então vem uma onda mecânica, agita o tímpano, você transforma em eletricidade e ouve. Uma onda eletromagnética modifica a polaridade do seu cone, você vai para o cérebro, você enxerga. Então o nosso corpo ele é sempre reativo e não ativo. E a gente acha que é o corpo. Então a reação em nós, ela se confunde. Aí a gente continuou. Qual é o objetivo desse treinamento aqui? É a gente sair um pouco do corpo, fazer um pouco de desdobramento, para entender quem é que pensa, que é o outro, não este. Este é o que transmite o pensamento do outro, com a interferência reativa. Então, é tirar, olhar para o outro e olhar para o reativo e tentar começar a ver as combinações. Puta, realmente o que é que eu estou sentindo e pensando no meu ser essencial? E aí quanto que o meu corpo está traduzindo com ruído, com confusão, e começar a se separar do corpo, que é o caminho da iluminação. Quem ilumina é o espírito, não o corpo. Então a gente estava falando isso. Agora vai, você queria falar. Não, só que tem a ver também, só pegando, tá? Pelo barro andando, da conversa lá, mas com a concentração, com o eu novamente, se a gente observar
parâmetro de meditação, você fala sempre dos tibetanos. Agora está o mundo caindo ali fora, que o cara vai meditar, vai ficar em cima de um pedaço de bambu. Vai estar caindo lá de fora. Mais do que, claro, é o treinamento. Então, mais do que isso, e acontece comigo também, que eu já chamei Mário um dia, fala para o Fred conversar, lembra? Já falei isso também. Então tem mais a ver com o meu poder de concentração, de centrar naquilo que onde eu quero elevar a minha espiritualidade, que está diante do Pai, do Criador, nessa busca, do que com o que está acontecendo fora. Porque se eu me blindo, então vai estar caindo o mundo ali fora. Eu falo pelos tibetanos, pelos budistas, pelos que tendem um caminho de evolução, às vezes até quase que inato, já crescem com aquela síntese, né, com aquela observação sistêmica de como é o mundo. E aí eu falo isso, porque não treino aqui para estar mais em nós? Porque pode estar, a gente está num bombardeio lá fora, a gente não vai meditar nunca. Entendeu, mais ou menos? Perfeitamente. Porque isso que você está falando é a mesma coisa que eu estou falando, com palavras diferentes e em tempos diferentes. O que você está dizendo é que o corpo vai ser sempre muito reativo. Quanto mais eu conseguir me separar dele, eu vou, porque aí a reação fica com ele, não comigo. Eu não me contamino com a reação do espírito. corpo. Isso é mais iluminado. Desculpa, Maia, eu sempre uso você como exemplo, mas não me leva a mal. A Mariana tem conseguido, nas últimas meditações, sem cogumelo, que ela normalmente faz de foninho. Ela está conseguindo fazer sem o foninho e bloquear o som externo. Então, isso é o treinamento realmente do desdobramento. O seu tímpano continua oscilando. Martelo e bigorna, vocês lembram desses nomes? Então está lá, continua batendo. Só que ela tem a reação do corpo, mas não precisa grudar na reação do corpo. Olha que bonito quando isso. A gente gruda, aí que a gente vai pro game da vida. Meu Deus, eu juro por Deus que eu lembrei. Eu na meditação, eu conversei comigo mesmo, provavelmente meu superior, né? E eu falei se me ajudava a aprender a ficar naquela tranquilidade, naquela quietude, mansidão, a maior parte do tempo possível enquanto desperto. E eu prometi para mim mesmo que ia me treinar nisso. Muito bom. Você tem que dar esse comando para o cérebro. Então, aí, olha que legal. Mas não é uma promessa como que eu vou treinar? Como é que eu vou me treinar? Quando você subir, quando você fizer o descolamento, quando você desdobrar na viagem. Foi para a viagem e desdobrou. Uns desdobram mais, outros menos, né? Cá, vai lá. Lembra do Kabbalah. O seu Bá começou a andar em direção ao Cá. Fazer uma coisa bem didática. O Bá começou a andar em direção ao Cá e vai se afastando do lado, do Anki. Quando ele está bem perto, você olha para o cérebro e fala, para, faça assim, 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 falando. Então, corretíssimo isso está falando. E essa percepção, você estava pedindo para eu superior, tal, essa percepção de que tem outros pedaços, quem tem é o Bá. O Egito viu direito, vou usar esse método didático deles, que eu acho muito bonito. Então, fiquei escrevendo sobre isso. Esse Bá, ele percebe quando ele está chegando mais para o Ka, que é o divino, quando ele está mais para o Anki, que é o corpóreo, mais corpóreo. Então, a concentração é no Bá, que a gente chama de corpo mental na Índia. O corpo mental, que é o cara que está meio que prestando atenção, é o farol mais aceso. E ele que saca, puta, estou indo para o divino. Opa, então, cerebrinho, só que você está lendo tudo no esquerdo e traduzindo. Não estamos mortos. Então é tudo ao mesmo tempo. Então, esse cara está enxergando aqui, aí fala pro outro, automatiza essa porra. Fiz muitas vezes isso. Quando entendi um conceito maravilhoso, eu falei, caralho, eu vou esquecer tudo essa merda. Claro. Pô, um monte de conceito. Eu vou esquecer, automatiza o meu de baixo aí. Deixa ele no automático, porra. Pra ele errar menos. Vai uma vez, vai outra vez. Nós vamos fazer isso para sempre, claro. Mas sim, lindo. Cara, porque trazer aquela tranquilidade pro... Isso aqui é vida, amigo. Uma vida bem... Não sei como expressar isso. Sim. Mas
É que é tão espetacular aquela sensação que É. devia ser o tempo inteiro daquela forma. Sim. Aí a gente tem que fugir com. Como é que é? Por um mosteiro. Um mosteiro no Isso Tibete. aí é com você. Aí eu Eu ia. tô fora. Olha, Isso. Ó, tem papéis, lembra? Lembra que só as pessoas, os encarnados têm papéis. Os desencarnados também, só papéis. É tudo emanação da mesma fonte. Cada uma num papel. O tibetano tem um papel. Nós não nascemos lá, nós nascemos aqui. Aceita o papel, vê o que se encaixa. assim, errado. O que não nasceu errado. Ou se nasceu errado, volta. Compra a passagem, você resolve. Mas na segunda quadra da vida, na segunda metade, a gente não pode optar por uma coisa mais tranquila, digamos assim. O que quer dizer isso? Não sei. Ah, precisa explicar. Aposentadoria. Você pode optar é a por terceira o que metade, você é a quiser. terceira parte. Certo. Porque tem um negócio seguinte, é bem legal o que você está falando. Isso abre um outro leque, né? Cada vez, claro, né? Deixar eu falando aqui é para sempre, né? Abre um leque, eu vou. Desejo e vontade. Vamos lá, já falamos disso. Desejo e vontade. A vontade não é sua. Então, somente quando você conseguir ceder o desejo para a vontade, aí virá a paz com qualquer coisa fora. Porque aí não é, você não dá mais a nota. Porque não é sua para dar. Porque aí você já foi, você já entendeu, não é nem entendeu, é sentiu, né? Relembrou a sua origem. Aquilo que você sente, aquilo é você, na origem. Você foi criado daquele jeito. É que quando encosta num pedaço de terra, tem a terra. Você está querendo ser o Abel. Não. Sua missão é ser Caim. E transformá-lo em Jesus. O Abel é que fica lá no bem bom o tempo inteiro. Para ele está tudo bem. Está mal. Está morto. É. Então é muito interessante essa parte de... E aí tem as teorias, né? Aí já vou falar de teoria. Um pouco de teoria sempre vai passar na minha cabeça também, né? Daí que tem... Você chegar no Nirvana, beleza, que é o que você está falando. Quero Nirvana o tempo inteiro. Nível 5. Tá tudo certo. Mas talvez você queira mostrar isso para alguém. Aí você vai um pouquinho mais. Porque você entendeu que só para mim. E assim, esse entendimento eu já tive muitas vezes, mas a visão disso foi assim, faz acho que 2 viagens atrás, que eu estava, quando eu descolei total, falei, nossa, que delícia essa porra, agora é só aula. Aí eu falei, nossa, mas estou sozinho. É isso que eu vim fazer aqui? De tudo que eu falo, tantos anos falando, 3 anos falando, eu ainda estou sozinho? Puta, é muito ruim, bicho. Tá ruim, tio. Então, naquele momento, eu falei, puta, agora eu tenho que morrer aqui. Porque aqui já está morto, mas e aqui? Aqui tem que morrer aqui para dar certo. Aí foi esse negócio bonito, que aí eu morri de novo, e quando eu volto, tá todo mundo. Sem o meu sofrimento, que quando eu estou, naquele monte de corpo astral, morto, vivo, cacete, é um horror. É como se eu estivesse aqui, desconfortável. O Anki é muito físico. É ele que cola o planeta ao redor dele. E o Anki é um bicho também. E aí eu consegui morrer lá e aparece todo mundo aí, Ubá, usando a terminologia egípcia, né? Puta, aí você fala, nossa, tudo é sim, aí tem um que é maior, outro que é menor, aí que tem o que eu vi o Krishnamurti, né? Ele era mais luminoso, maiorzão. Tudo bem.
Aí teve uma paciente, eu estava contando, é do grupo nosso. E ela, mas peraí, quando você fala você viu o Krishnamurti, você viu o Krishna? Como assim? Calma. Porque eu conto desse jeito, que é a maneira didática. Eu encontrei com um arquétipo, que no meu lado esquerdo simboliza, representa, junta com a figura Krishnamurti. Aí ela fez assim, falou, nossa, que legal. É uma menina que foi trabalhou no terreiro, tal, tem um monte de coisa, yoga, e Rosa Cruz, estudou tudo. E deu uma cansada, tudo muito, blá blá blá, é só blá blá blá. Eu também tenho que usar o blá blá blá, porque é como eu consigo. Mas eu, na medida do possível, vou tentar sempre dar essa quebrada. Vai, daqui, ó, quebra tudo. Olha desse lado, mas é a mesma coisa, ó. Então, Dr. Celso, Jesus, pô, são arquétipos, nódulos de conhecimento que a gente acessa e o nosso esquerdo foi uma imagem. Porque o esquerdo, ele é analista, ele separa, ele tem que ver o outro. Tem que ver a si e ao outro. Para ele falar, tem diferença, e aí a diferença de potencial, DDP, que chamava na física, não sei quem vai lembrar, aí o elétron caminha, e o elétron caminha ao contrário, né? O potencial é maior aqui, é menor ali, mas o elétron vem e volta, ele faz a corrente. Mas é só fluxo. É que a gente precisa dar uma organizada na linguagem, senão fica louco o troço. Você pega o Tesla, coitado que ninguém entendeu, morreu pobre e abandonado. Ele só falava assim, só frequência. Só, entendia Deus, entendia tudo. Mas eles falavam de uma linguagem difícil. Então, o papel que eu acho aqui nosso de estudar é quebrar a linguagem, conceitos rígidos, usá-los num momento didático, mas deixar essa percepção. E o corpo atrapalha enormemente, hein? O meu, então, e LTJ atrapalha de uma maneira brutal, ele quer só no quadradinho. Por sorte eu tenho a Marta, que ela vai para um lado de pensamento que não é o meu. E aí fala, caceta, vamos lá, onde está essa porra? Que dá aquele desconforto da bolinha do F, da gelatina. Mas se eu deixo o fluxo ir, eu entendo. Por isso que funciona a dupla. E isso é o trabalho para todos, não é só. Estou dando exemplo que a gente já tem nos pacientes juntos. Esse núcleo aqui. Se a gente conseguir levar esse tipo de conversa para frente, esse tipo de sensação, e aí a conversa, claro, cada um vai usar a sua dentro do repertório pessoal. Mas se a gente conseguir entender o mesmo aonde o mar, né, a gota e o oceano, todas essas coisas, e esses conceitos que eu acho que aqui a gente tem que trabalhar. E que são nessas questões. Alguém fala uma coisa, a gente vai. Outro fala e vai. Nove horas do dia. Paulo. Tem de linha, não é mesmo? Foi bem, hein? Nem ele acredita. Foi super bem. Aí, maravilha. Classe executiva. A gente acredita, ele demora para acreditar, entendeu? Ele ainda vai processar um pouco. Ele vive, mas não acredita. Vai demorar um É pouco. porque o que acredita é o esquerdo. Então larga aí, pode não acreditar quando você quiser. Né? Legal é treinar esse desdobramento. Desdobra. Puta, o que era aquilo mesmo? É você, aquilo é você. Você quer a opinião desse ou daquele? Outra coisa, eu estava conversando com a Mariana, que é uma coisa difícil, que é o começo da nossa conversa também. Quanto a gente acredita na gente, né?
inclusive que a gente existe. A gente não consegue não acreditar nisso. Então, qual é o problema? Nenhum, porque não tem o que fazer. Então é saber que tem o lixo, que aqui eu classifico como lixo, eu até achou que a palavra era forte. Eu acho, porque eu fico incomodado. Eu fico, de novo, pra mim, de novo, pô, tá grandinho, né? Já entendeu, né? Puta, não é tão fácil. Nem é você. Então, usando a Daniela, é sustentar na consciência. Você está acordado, você sabe que tem o lixo, mas você sabe que tem o não lixo, que tem o divino. E andar com os dois. De vez em quando vai mais para cá, de vez em quando vai mais para lá, né? E vai, só que tem que, às vezes, expressar, quando der, agir. Também às vezes não dá, não consegue. Não é o não consegue, o negócio é só manter. Aí Alan Watts, qual é o propósito da vida? Viver do jeito que é. É o que dá, porque não tem, se desse para fazer outra coisa, faria. E a gente não consegue, esse conceito parece uma desculpa. O ultra-racional, você está dando uma desculpa para você mesmo. Se desse para fazer de outro jeito, parece um sofisma. Não é sofisma. Se o sol pudesse escolher, você acha que ele ia iluminar Brasília? Também acho. Não cresci uma planta nunca mais naquela porra. Queima esse filho da puta com um raio enorme lá. Falo nada. Krishnamurti fala contra uma coisa chamada autoridade. Então, O só homem que é ele vai corrompível, longe. né? Autor. Vamos lá, você que é editor. Você Qualquer é o coisa que você achar que você é autor, é autoritário. Perfeitamente. Então é muito bonito, porque não isso que ele está falando, não existe o autor. Tirando. Quando você acha Tirando, que foi o que eu falei pro Felipe hoje. Ela Eu falei chama pra de ele, tirano. eu falei esses dias pra ele, o problema é que você tem um tirano dentro de você. Por isso que eu virei trampista agora. Ela brigou comigo, eu falei. tem o tirando e o colocando. Entendeu? Vira colocando, pô. Pois é. Existe assim uma coisa. É. E ele reconheceu que tem, né? Um problema muito grande da linguagem do Ocidente tem a ver com a tomada do Império Romano, tomando o cristianismo nas mãos, transformando na Igreja Católica. Sim. É católica apostólica romana, ela não é cristiana, é romana. Então é instrumento de controle. Perfeitamente. Em vez de falar, olha, vocês e Jesus, vocês têm que chegar no que ele chegou, que é o que a gente fala aqui, eles falam, ó, vocês nunca vão chegar, porque ele é Deus, e vocês não. E aí separa, Não tem nada a acabou. ver com o que o cara disse. E vai aí que nós temos agora um método Tem nada a ver com o que fantástico. ele disse. Quando você chegar na igreja, se confessar, tá tudo certo. Política, Então né? vai aí, meu. Isso aí. É política pura. 203 depois de Cristo, conversão de Constantino, quando impera aí, Santa Helena se converteu, aí vem ele depois, olhou que a política era fato, é mesmo pagão, trouxe a doutrina, 400 e pouco Diocleciano, e o pau torou. É isso, política pura. Então, 400 é quando eles destroem Eleusis. Diocleciano, 470 e pouco, sabe? Não tem coisa. Daquele artigo meu que eu te mandei, tem. Não me Eles tiram Eleusis e acabam com o cogumelo. Foi? Foi. Tá escrito lá. Quando eles falaram, ó, acabou agora, não vamos deixar ninguém aprender mais nada. Que aí começa os anos de trevas, que são Chamada- 1.700 anos, 1.600 e pouco, que vem romper ali depois com Lutero, 40 anos depois com Calvino. Então você tem aquele ano de domínio, que é o que fala que o demônio ficou solto, né? Puro, onde a igreja simplesmente impera pelo domínio das pessoas, o período escravagista, digamos assim. A Inquisição, o período inquisitório, os domínios de hierarquia romana, simplesmente, onde a Itália tem assim, não entendi. Faz Bonito isso, né? a tradução da Bíblia pelo rei Jaime III, para poder mudar, que é o que veio para cá. Qual versão traduzida ao português que você acha legal? A do João Ferreira Neto.
é a que mais é usada e a mais próxima. Porém, eu não vou saber falar agora. Porém, existe, eu posso até fazer esse estudo, você fala assim, nas férias agora, como que eu falava, né, para mudar a investigação. Com a conversão do rei Jaime III, antes mesmo do anglicanismo, existia uma tradução que foi moldada aí, da Bíblia inteira, que é anterior a todas essas traduções. Então, a alteração da Bíblia, ela altera aqui na Gênesis. Só que hoje, eu entendo, eu não fiz esse estudo, tem muitos anos, que não só a Bíblia propriamente dita, nós devemos estudar os manuscritos dos Mamoto, que descobre lá nos anos de 1970, que o Estado de Israel também cerceou. Aí tem os livros de Maria Madalena, tem os livros perdidos de Judas, tem diversos outros livros para poder entender. Muitos alabastros que foram encontrados em alabastros, mas ainda não foram traduzidos. Agora que o Estado de Israel começou a liberar, agora que eu digo de 15 anos, 20 anos para cá. Então é difícil falar qual Bíblia hoje é mais fiel. Talvez nenhuma, né? Talvez nenhuma. Mas é difícil fazer essa investigação. Mas eu acho que o Roberto falou uma coisa muito certa para mim essa semana passada, sobre o alinhamento dos planetas no ano de 2025. Desde a Revolução Francesa não existe um alinhamento como nós vamos ter no segundo semestre, 2025. E uma mudança. E aí eu tenho feito uma observação mais sistêmica do que tem acontecido no mundo, e diversos indicativos do que vai ser, não sei. Para você. Mas diversos indicativos tendem a isso. Fugir do assunto. A mais fiel é do João Ferreira Neto, mas nenhuma para mim hoje. Mas nós temos diretrizes, digamos assim, princípios. Conta aí, Rô, o que é esse alinhamento? Um alinhamento que aconteceu assim, algumas vezes, e a última foi durante a Revolução Francesa. Então, é um representativo de uma grande mudança Mindset, de paradigma. orientação mesmo, de paradigma, isso aí. A quebra de paradigma. Em especial em relação aos Estados. Revolução, para mim, é sempre A construção. Não, mas não necessariamente revolução, né? Francesa foi uma temeridade. Mas não necessariamente revolução, assim. A Revolução Francesa foi maravilhosa. Não, Felipe, não. Sabe qual é? 6 anos cortando cabeça, não, Felipe. Não. Passaram 1.400 queimando gente, eu devo ter sido queimado nele. Passaram 1.700 com 6 cortando cabeça, qual é o problema? Hoje eu falo, parando para pensar assim, olhando até minhas viagens de premonição, tudo que é leitura errada, é ego. É o que você está vendo ali, que é, para mim, a construção doutrinária, que aí você vê tudo quanto é lugar. Movimento protestante, religião bandista, kardecista, foi muito das brasileiras, né? Tudo quanto é lugar que a gente vai fora daqui também, é ego. Querer interpretar uma coisa e colocar o risco da doutrina. Colocar no papel, falar, eu vi aquilo, eu sei que é aquilo. Mas talvez, é um talvez, tá, gente? Estou pensando nisso agora, não pensei nisso antes, não. Se ali você está aí, as viagens do cogumelo trazem isso. Se você está conseguindo enxergar em uma velocidade, ou num momento que já aconteceu, é uma realidade. A gente só tem um movimento mais tardio por causa da velocidade daqui. E querer traduzir, mostrar o que vai acontecer com umas premonições, aí então, por isso que eu falei, de querer parar para acontecer puramente ego, querer interpretar do seu jeito e colocar, então eu sou foda, tô vendo como é que vai acontecer lá na frente. Entendeu? Eu coloquei um vídeo de uma Sabine Rosenfelder, que é uma física, só física. Mas aí alguém escreveu como é que é? Um cara perguntou para ela se a avó dele ainda existia, a avó morta. Né? E aí ela estava discutindo o que é o agora. É uma coisa que veio para a Mari numa viagem esses dias. Pela física quântica do Einstein, eu falei isso, eu escrevi outro dia, eu falei disso também, acho que num post, sei lá o que. Nenhuma informação se perde no nosso universo. Nenhuma. A única coisa exatamente que o Hawkins falou, que isso é o grande negócio do Hawkins, é que no buraco negro, como ele absorve tudo, ele tem que deixar uma contrapartida, ele tem que dar um ticket de recebimento de qualquer coisa que entrar lá.
Então, se cair uma mesa no buraco negro, ela não existe mais. Mas o que o Hawkins falou é que ao redor do buraco negro fica uma informação em forma de holograma bidimensional, com toda a informação sobre a mesa que foi colocada lá no buraco negro. Essa parte, ok? Ok. E aí ela continua falando que é o seguinte, se não existe destruição de nenhuma informação, a avó dele existe sim. Em algum lugar. Então, aí o problema é como que você interpreta tempo. O tempo, é muito interessante isso, ela mostra lá no vídeo, eu pus o videozinho no grupo lá, depois tem até legenda para quem quiser ver em português. Tem um sujeito fora do trem e a moça dentro do trem. O trem está andando. Tem uma luz que pisca no começo do trem e outra no fim do trem. O cara que está de fora, olhando, ele está de frente para a moça, o trem está passando. Quando ela passa na frente dele, ele vê as duas luzinhas piscando juntas. Ele está parado. A moça está dentro do trem. A luz tem uma velocidade finita, não é infinita. Então, se ela está se distanciando em relação à velocidade, ela está se aproximando do ponto, sem nunca se aproximar do ponto da frente, e se distanciando do de trás. A luz da frente chega antes para ela do que a luz de trás. Então, para o cara pisca ao mesmo tempo, para a moça dentro, não, da frente pisca antes que o de trás. Então, isso é a relatividade do tempo. Então, quando você fala de premonição, o que a pessoa está vendo? Ela conseguiu dar um passo atrás e ver as coisas ao mesmo tempo. Porque as coisas só existem, não é que elas vão existir, elas existem. Parece que não existe no local que você está, do ponto de observação que você está. Mas se você sai do ponto de observação, já existe. Não é que já aconteceu, não tem nem passado. É tudo ao mesmo tempo. É que o esquerdo não processa essa informação. Então, relaxa, ouve isso e ele não vai conseguir processar. É sempre agora. Por isso que sempre agora. Não tem outro. Só que é um agora, outro agora, outro agora, outro agora, outro agora, outro agora. Eu tive isso na minha viagem, quando eu vi que a gente estava em guerra do lado de lá, que eu vi todo mundo, e que ao mesmo tempo eu falei assim, cara, isso vai acontecer. O que está acontecendo agora já aconteceu lá na frente, na verdade. Então está acontecendo. Depende de onde você mira a sua atenção. Onde você joga a percepção, a atenção na percepção. Porque não existe o objeto percebido nem o percebedor. Só existe a ação-percepção. E esse é que é o complicado, porque quando a gente traz para o cérebro, como a velocidade é muito pequena, e a gente toma como referência só o nosso agora, você não vê isso, mas o que você está falando está correto, sabe? É agora. Qualquer coisa. Não é que já aconteceu, vai acontecer, não, é agora. Isso é enlouquecedor para o lado esquerdo, que tem essa noção de tempo. É enlouquecedor. Então não pode grudar nele. Para você sentir essa coisa. Isso é um tipo de meditação. Isso é você conseguir olhar com o esquerdo e sair do corpo um pouquinho. Quanto que dá para fazer disso? Uns conseguem mais, outros conseguem menos. Mas é um conceito bem esquisito. Porque a gente não consegue, eu pelo menos não consigo manobrar com esse conceito. Para lá, né? Para a direção desse entendimento. Mas dá para fazer o raciocínio reverso, então. Se sei isso, então aqui, o que está acontecendo aqui? O que eu tenho que decidir aqui? O que eu tenho que achar aqui? Aí você começa cada vez... Porque o assunto é sempre igual. Como é que diminui o ego? Então eu vou dar embaralhado nas cartas, aí só para poder... Né? Então, Sérgio, foi uma das minhas viagens, uma das primeiras que eu não me recordo.
Então, o que aconteceu lá com o João Evangelista? Ele trouxe premonições. A miúde do livro de Apocalipse, algumas coisas já aconteceram para aquele tempo, né? Vão acontecendo, como alguns comentaram, os pássaros de aço que passam com fogo, aviões, isso, aquilo. Aproximadamente 1800, 1750 anos atrás. Não, 1950, mais ou menos. Então, aquilo que ele via estava acontecendo já. Você entendeu? Só que agora. Só que agora. O agora que a gente está prestando atenção. Tempo, hein? Nossa, muito devagar. E se a gente pensar que tudo isso aqui é uma holografia, o que muda só é o Ele cenário. estava montando Lego, né? E aí, vai. Ele que eu falo é o homem lá. O que muda só o cenário, seria mais ou menos essa ideia. Não muda nem o cenário, muda quem dá valor ao cenário. Perfeito. Que é a percepção, né? É o ego, Percepção. continua sendo esse tal de eu. Não o egoísmo, né? O ego. Não é ruim. É só que essa instância que se auto-percebe como separada e ela como ponto referencial. Por que perde a noção de tempo na viagem? Porque o ego, você perde a referência egóica. Por isso que é corpo físico e corpo mental. Quem tem tempo é corpo físico. Corpo mental não tem. Eu ouvi um negócio aqui muito legal. Apenas 10% dos paraquedistas, ou que já pularam de paraquedas, se tornam paraquedistas. Eu acho que acontece a mesma coisa com o cogumelo. Por quê? Porque é muito difícil lidar com isso. Isso é difícil demais de lidar. Por isso que a gente perde o tempo e aquela sensação de conexão. Porque imediatamente tirou o ego, você percebe que é todo mundo uma coisa só. Isso. Claro que tem instâncias egóicas, isso é uma coisa que eu fui enxergando. Ego físico, ego astral, ego mental, ego espiritual. Cada vez que você fala que só tem um, você está falando ainda de um ego, de um eu. O meu espírito. Cara, como assim? Sim, o seu espírito. Então, esse espírito é um ego. Entendeu? Faz todo sentido. Né? E aí, para eu me tranquilizar, a única maneira que eu consigo me tranquilizar é quando eu volto para a teoria do ponto, no nada. Como ele é um ponto de origem, é um ponto, não tem nem Deus ainda. Não tem nada e um ponto, que é um nada também. É um conceito absolutamente abstrato, não existe. E a partir do ponto, como ele se manifesta, aí ele é que quer se entender. Por isso que essa confusão, é como eu me acalmo. É a única maneira que eu consigo me acalmar desse conceito. É saber que é o cara lá no começo, que é o maior ego que existe, só tem ele, então ele fica brincando, forma um, forma outro, vai, pensa aí, deixa eu ver o que vocês estão pensando. Discute aí, quero ouvir vocês conversando para ver que caralho, onde chega. Onde que chega? Senão não tem o que fazer. E tem esse ciclo, vai e volta. E assim, o que é que dá desconforto? É só de você, quando você fala, eu sou um nada usado por um ponto que não existe. Você pode olhar assim. Ou você pode simplesmente contemplar isso. Olhar a beleza, que dá uma sensação gostosa quando você contempla essa existência, essa ida e volta. Aí você começa encarnado, né? Você começa a enxergar essa organização, e assim, ele nunca pede nada. E ao mesmo tempo pede tudo. Porque a gente está aqui, ele está lá, entendi. Ou não. Ou ele simplesmente faz isso, ele gera qualquer coisa. A gente, que se dá uma autoimportância enorme, é que fica tentando resolver. Uma coisa que não tem resolução.
Porque não, se não tem é porque não precisa. Minha explicação. A gente acha que precisa porque a gente quer. Eu não quero morrer. Sei lá, qualquer pensamento. Eu quero que dê certo. O Natal tem que ter a árvore, tem que ter a porra. Caralho. Então os orientais eles foram muito para esse lado da passividade. Né? Eu tenho que também. Aí eu venho com mais uma teoria. Tem o Oriente e o Ocidente. O Oriente ele fica no estado do não saber. O Ocidente puta, tem que saber sem parar. Vamos aí. Por ordem, né? É. Não enxergando que já está em ordem. Então aí a influência do lado esquerdo no Ocidente é muito maior. São uns planetas esquisitos de onde nós viemos. Os orientais agora estão ficando esquisitos como nós, mas já foram. A gente está tornando esquisito. Não é? Dá essa sensação um pouquinho, né? Uhum. E aí dá essa sensação de que então, aí eu consigo atuar no meio e modificar. Que é isso que o ser humano acha que ele é do caralho. Né? Olha o que nós fizemos, Empire State, não sei o que tá. Vai, tá bom. Não, só que aí começam as besteiras. Estamos mudando o clima do mundo. Tá, como? Como é que faz isso, amigo? Eu dou risada disso aí, cara. Não, é porque Eu tenho que rir muito estamos disso. criando gado, e aí o gado Eu tenho que rir muito está disso aí, mudando que eu o clima. não Fala, vai, filho. Vai. Continua. Vai, com força agora. Aí você fala assim, E ele já defende até que tem que morrer pelo menos um quarto da humanidade. Então, é né? tudo genocida. aí quando você. Pro bem da humanidade. Pro bem da humanidade, vamos matar a uma parte humanidade. dela, Pronto. Aí quando você fala assim pra pessoa, escuta, mas e era do gelo que a gente já teve, assim, Um monte, né? foi culpa do gado também? Então, Né? Qual gado você a era do gelo dura 100 mil anos. A era interglacial, que é onde nós estamos, dura de 10 a 15. A última não terminou totalmente. Né? Porque nós temos calota congelada. Então, uma teoria é que, Perfeito. como é a primeira vez que nós estamos assistindo, Sim. como as calotas não descongelaram ainda, pode ser que não tenha terminado a última glaciação. Está no fim. Perfeito. Então, ainda tem que esquentar pra cacete para poder depois congelar tudo de novo e começar outra vez. Perfeitamente. Ciclo do planeta. Não tem nada que você possa fazer. Não, mas aí... Aquela mudança de eixo, né? E sempre que há mais calor, a vida prospera, né? Até um pedaço. Eu estava vendo aqui no Até queimar. Até queimar. Desculpa. É verdade, até virar um inferno. Mas eu não estava vendo. Desculpa. Falando em calor. Até torrar. Desculpa. Então a discussão nunca é real. A discussão é de grana. Quem vai ganhar mais dinheiro É fazendo lógico. isso, quem vai ganhar E aí você usa a narrativa para ganhar dinheiro. O poder. Sempre, né? Poder é É, dinheiro. poder é dinheiro, no nosso caso. Porque afinal de contas a gente entendeu que poder é dinheiro. Quem sabe disso? Né? O que eu acho mais bonitinho é isso. Em nome do amor, alguns querem matar uma parte da humanidade Nossa. como se a gente Em não nome fosse par da porra da Em nome natureza. de Deus, os caras matam sem parar. É por isso que os caras, a maior parte dos caras matam em nome de Deus, a história nossa, né? Vamos aí. Mas é difícil falar sobre isso, né? Assim, esse é o tipo de assunto que eu me calo. Isso. Eu me Eu calo. também. Eu me Fora. calo porque senão a pessoa vai falar assim, ó. Olha aí, bolsonarista. Negacionismo. Como é que é? Negacionista, Negacionista. terraplanista. E eu que coisa sou que negacionista, entendeu? Eu que sou Não, é porque negacionista. o cara toma referência a ele. É. O mundo começou quando ele É nasceu. sensacional. Isso, exatamente. Nossa, o mundo começou quando eu nasci. Como assim? Exatamente. Vocês são todos filhos da puta, aquela menina lá, que chama Greta. Isso. Retardadinha. Total. E brava. How dare you. Dona da verdade. I hate. Como é Então, e aí, difícil, né? a ONU, olha que beleza, essa Nossa, instituição três, chamada não sei. Organização das Nações Unidas. Só tem filho da puta. Só tem filha da puta. Tem um negócio que eu falo, não falo muito porque ninguém ouve também, mas é contaminação ambiental. Já falei um pouco, você cheio de estrogênio, não sei o quê. Sim. Essa modificação da
da testosterona, da fertilidade, tudo caindo, assim, Absurdamente. absurdamente. E não, isso aí é assim mesmo, as pessoas não querem mais transar, tá bom. Aí a hora que eu dou o hormônio para as velhas de 90 anos, ela, caralho, eu não tenho namorado, porra, eu vou largar essa merda. Duas me largaram, uma de 92 e uma de 85, esses tempos aí. Doutor, pelo amor de Deus. Uma fala, 92 anos, eu sou árabe, doutor, o senhor tá louco? Eu sou árabe, eu sou quente. Só que eu não tenho mais namorado, porra. Eu vou parar o tratamento. Aí a outra, 85 anos, doutor, olha, tá acontecendo. Se masturba. Não posso, sou tudo uma geração. Como não pode? Eu não aguento, doutor, eu não aguento esse negócio. Eu quero dar. Tá bom, vamos discutir a porra do aquecimento global, bando de filho da puta. Então, e a ONU tem lá a WHO, né? Que é a saúde lá, chama? É isso aí, não é? Mas é que chama em português? OMS. Organização Mundial da Saúde. Relatórios lindíssimos, cheios de detalhe, com gráficos maravilhosos. O trabalho é fantástico sobre contaminação ambiental. Quem fala disso? Eles mesmo não falam. Eles que fizeram, todos os trabalhos estão lá. Lindos, lindos, lindos. Meu Deus, eu olho aqui e falo, meu Deus, olha que coisa linda. É lógico, porque como é que você vai fazer as pessoas terem filho? Se eu Indústria- falar isso aqui, vai fazer reposição, as pessoas... Aí... A indústria do plástico. Isso. Por trás é petróleo. Petróleo. Porque Que do também petróleo está por sai trás o do autismo, não é? Pode estar Existe também. a sua possibilidade desses resíduos também impactarem? Então, o que acontece? Vamos lá. Houve aí uma Ó, publicação em poucas recente. palavras, que eu não sou grande especialista, mas um pouquinho eu estudei. Então, o cérebro se desenvolve com estradiol. Por quê? O cérebro e o coração são as coisas principais do corpo, então, do dia 1, já está rolando o desenvolvimento cerebral e cardíaco, né? Nos 3 primeiros meses, menino não tem testículo. Tem o estradiol da mãe e alguns hormônios masculinos que vocês produzem, normal. DHA, testosterona também, tá? Vocês repõem um pouquinho, mas repõem. Então a mãe fornece para o menino e para a menina. Só que é muito menos testosterona para o menino do que o homem vai ter. Legal. Aí, quando eu era pequeno, tinha o telefone da vovó, aquele telefone preto, de plástico duro, baquelite, plástico duro, baquelite. E depois, aí o vovô era da Antártica, as garrafas eram de vidro, depois veio o PET, num determinado momento. Como é que você transforma o baquelite no PET? Você mistura uma substância para amolecer. A principal chama bisfenol A. Sim. O que é o bisfenol? Na década de 30, descobriram os hormônios sexuais. Primeiro pensamento dos caras, como é que a gente faz para tratar a menopausa e pílula anticoncepcional para poder transar à vontade. Começaram a testar. A pílula foi descoberta em 60, estou falando em 30, então são 30 anos de pesquisa. Os caras foram pesquisando, várias substâncias que pareciam o hormônio estradiol, mas não era sintético. E aí, não deu certo, demorou 30 anos para dar certo, até descobrir. Uma delas era o bisfenol A. Então, era uma substância desenvolvida para ser pílula anticoncepcional. Ou seja, uma similaridade química com o estradiol enorme. Entendi. Aí, descobriram o plástico. Conseguia fazer do baquelite misturado com bisfenol, virava PET. E taca PET em tudo, olha lá. Só olhar esse armário aí. A quantidade de PET que tem ali. Um monte. Então a gente está no anticoncepcional o tempo inteiro. Todo mundo no anticoncepcional, uma puta monte de tempo. O cérebro precisa de hormônio estradiol. O receptor está lá, bonitinho, esperando o estradiol. Aí quando chega o estradiol, ele fala, beleza, acertei. Quando chega o outro, ele fala, parece um pouco, né? Vamos aí. O desenvolvimento começa a piorar. Do corpo inteiro.
não o som do cérebro. Então você tem tudo menos masculino. As mulheres e os homens. Então você tem queda de fertilidade e você tem aumento de indiferenciação sexual. Esse é o mais polêmico de todos, esse assunto. Porque eles testaram nas ratinhas grávidas, dá bisfenol na dieta. Aí observa a prole. Então o que acontece? Na ratinha normal, sem bisfenol, nascem os filhotes. Quando a ratinha entra na puberdade, ela começa a ficar mais agressiva com as ratinhas e faz o movimento de lordose para os ratinhos. Levantar a cauda, né? Se oferecer sexualmente. Os ratinhos machos, eles nascem normais, entram na puberdade, eles começam a afastar os outros machos e buscar as fêmeas. Bisfenol. Quando eles entram na puberdade, as ratinhas levantam para os dois lados e os ratinhos machos param de brigar com os outros ratinhos, mas continuam procurando, mas param de brigar. Então tem o que eles foram chamando de indiferenciação sexual. Você pega isso no modelo exacerbado, vai no modelo de tempo, né? Não sei se eu sou homem ou mulher. Vira todos. Todos. Então, claro, não estou dizendo que é direto, totalmente relacionado, mas é parcialmente relacionado. E você tem uma indiferenciação. O que acontece nas populações de maior sucesso do planeta? Formiga. Todas as formigas são clones da mãe. Não tem o pai, elas não têm pai. São clones da mãe, da rainha. Para que serve o formigo? Ele é de segurança e ele serve para transar com a rainha para criar novas rainhas férteis. Então as formigas são todas inférteis, elas são só clones. Então o modelo melhor, nós estamos conseguindo fazer isso artificialmente, mas o modelo melhor é clone da mãe, é virar todo mundo fêmea, simbolicamente. É muito interessante esse negócio. Tem o símbolo junto, né? Não só a aplicação química do negócio. Assustador. E aí você tem aumento de obesidade, você tem aumento de letargia, você tem, porque são coisas mais masculinas, da atividade, vamos chamar, né? Força, atividade, músculo, cérebro, né? Você vai tendo mais depressão, mais ansiedade, por quê? Porque fica mais incerto, não sei para que lado eu vou. Em qualquer coisa, que roupa eu tenho que escolher? Abre o armário, não consegue. A comida eu tenho que escolher, abre a geladeira, não consegue. É indiferenciação, não só sexual, mas não sabe. Aí, não, porque temos muitos produtos, a pessoa não sabe escolher. É que tanto faz, amendoim é amendoim. O cara sabe escolher, ele quer amendoim. Mas ele fica ali porque tem um chamariz aqui, um chamariz ali, ele não sabe. É muito interessante. Aí vem autismo, Sim. que é o que você estava falando. Já tem. E o déficit de Ficou atenção. famoso esse estudo sobre autismo. E o déficit de Por causa atenção. disso. O déficit de atenção eu nunca li nada assim. Não é ler, eu estou falando correlação. simbólico. Sim, tá. Tá? Entendi. Sim, é evidente, porque é o que você está dizendo. Você não consegue prestar atenção em uma coisa. Você tem uma. É maior o leque. E agora? Puta, eu tenho esse monte de coisa, o que eu faço? Qual que é mais importante? Eu não sei dar importância. Por quê? O feminino recebe o que vier. Quem vai é o masculino, como símbolo. Tá, ele faz a ponta, ele escolhe, é aqui o alvo. Depois ele não sabe muito bem o que fazer. Aí vem o feminino e completa. Como símbolo. Não homem e mulher só, né? Sim. Eles entendem de nós. Precisa de uma masculinidade, tá, é isso que eu quero. E aí a feminilidade vem e completa o que você quer. Continua. Amplia. Mantém. Isso é bem feminino, né? Da manutenção, da construção. Mas quem começa? Então, alguém tem que abrir o caminho. O cara abre o caminho e pronto. Aí a mulher vai lá e constrói as coisas. Interessante. É igual a transa. A transa é assim, né? O homem vai, joga uma semente. A mulher recebe e constrói o bebê.
Então, o masculino e feminino desse jeito, visto desse jeito. Que legal. Muito bom. Pensa, só reforça que não tem livre-arbítrio. Além de tudo, genética, não sei o quê, a infância Não, ainda é química, eu já me conformei do com isso. plástico. Eu já me conformei, já estou Você conformada. me falou isso em segunda viagem na sua casa, não existe livre-arbítrio. É, Foi a já- viagem que eu tive. De não existência. de Já, já acabou. Já não entro mais em choque com isso. Nossas escolhas são realmente condicionadas. A gente acha que está escolhendo, mas estão escolhendo por nós. Olha aí quem chegou! Ah, meu Deus! Bem-vinda! Temos uma aluna bem bonita. Tudo bom, meu amor? Como Mas você isso tá? reforça que não há mesmo livre-arbítrio, né? Além das coisas genéticas, não sei o quê, criação de infância, até a química nos Sim. impõe, nos Não tem. limita a escolha. Né? No corpo não tem. É o começo da conversa. O nosso corpo é sempre reativo. Ele não é ativo. Então o livre-arbítrio, ele pressupõe atividade, não reatividade. E aí, eu já aceitei. Já aceitei. Já está compreendido. Não luto mais com isso. Perfeito. A ideia seria, então, a expansão de consciência. Pode chamar desse jeito, Tá? mas não é verdade. Esse nome não é real. Não tem expansão. Ela já existe. Sim, mas de acesso. Integração. O acesso. Percepção da consciência. Perfeito, isso Então, eu quis dizer. é descolar do planeta. Perfeito. Então, tá. Descolar do planeta. A hora Percepção. que descolou, a consciência aparece. Portas da percepção de novo. All those facts. Descobri que o The Doors, que eu amo de paixão, são as pais das portas. Aliás, a Mari não sabe. Preciso conversar com ela sobre isso. All those facts. Agora, fala mais pra gente da consciência em relação à neurociência. O que a neurociência fala hoje de porque, assim, eu acho que eu já entendi. Mas, para os neurocientistas, ok. Não temos livre-arbítrio, o nosso cérebro já vai fazer. Ok. Mas o que fica para a neurociência a discussão de hoje sobre consciência? Nossa, são Paulo, 2 né? anos de conversa. É. Eu não sei todo mundo, eu não conheço todos. Não, Né? nem Mas é muito interessante. Assim, basicamente, então vamos para o básico. Análise do básico. Tem a turma ainda platônica, tá? corpo e mente. Bom. Tem os materialistas. Tudo é secretado. A consciência é uma secreção do cérebro. Como saliva é uma secreção. Nesse sentido, a consciência é uma secreção do cérebro. Como é? Aí eles começam por integração de vias neurais complexas. Aí eles começam com as palavras difíceis para falar não sei. Tá. Entendi. Não se sabe. São advogados. Sim, isso. Eles são advogados. Eles advogam esse conceito que eles não sabem, mas eles ficam meio desconfortáveis quando... Por quê? São materialistas. Então eles são de princípio materialista e princípio dualista. Né? Ou corpo e mente ou não. Agora tem uma turma nova que está tentando entender para lá e para cá, mas ainda no materialismo, que chama panpsiquismo. Nunca ouvi falar. Isso é legal, então. O panpsiquismo é tudo tem uma protopsique. Tudo se refere a qualquer célula do corpo? Qualquer átomo, Qualquer átomo. qualquer coisa antes, Caraca, eles Já- estão chegando nisso. já vem com um componente de eles chamam de proto, porque é de antes, né? Eles chamam a nossa de consciência. Protoconsciente. Aí quando você junta um monte de coisas protoconscientes, surge a consciência, mais elaborada como a nossa. Mas ainda material, né? Materialista. Total. É Pós-Big Bang. é isso. É porque assim, a ciência é fantástica, ela só precisa de um milagre, dois ou 3 milagres, e aí o resto ela explica tudo. Mas os milagres, ninguém fala dele. Exato. Peraí. Essa é a minha questão, assim, né? Porque
em relação à consciência, eu sei que essa é a discussão do momento da reunião. Tá bom, você já me explicou que cérebro é esse negócio aqui e que isso é isso aqui. Mas o que tem fora disso? Que é a tal da discussão da consciência que eu não ouço ninguém falar, até porque não é da minha área, mas assim... Tá, não é o que mais se estuda, né? Teve um momento, até a década de 70, era vergonhoso estudar consciência. Vergonhoso. Anticientífico, o cara era posto para fora, não ganhava bolsa. Esquece. Aí você tem a década do cérebro, que é a década de 80, chamada década do cérebro. Sim. Porque com os equipamentos, melhor dos equipamentos, tudo, então a psiquiatria que a gente usa hoje, que eu fui treinado, essa psiquiatria não, a medicina, acaba com Freud, vai tirando Freud e Jung, então os caras jogam no lixo. E aí fica só a psiquiatria médica, tal, baseada em evidências, sei lá, evidências, mas enfim. Década do cérebro, década de 80. E aí depois os caras começaram a voltar a estudar a consciência. Década de 90, tanto que em 99 o Griffith consegue propor para o FDA, vamos estudar psilocibina para estudar a consciência? E eles falam, venha filho, e aí no ano 2000 começa. Isso eu já ouvi. Eu ouvi um professor de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina. Cara, que figura que é aquele homem. Perim, o último nome dele, Perim. Perim. Ele explicando muito assim, um corte mesmo, explicando sobre consciência, e ele fala, o cara toma LSD e expande, ele não fala isso, ele não tem consciência, ele tem experiência. Ele usa essa expressão. Num podcast, o cara foi muito corajoso, né? Um neurocientista, assim. Mas é o correto. Pra gente aqui, mas... Não, você pega o Anil, eu pus um vídeo do Anil. Anil Seth. É que como tá em inglês, eu tenho que ler com a legenda em inglês escrita, porque senão não só Mas põe ele em português. É bom. É que você não tem muito tempo. Eu fico estudando, que é o vivo disso, né? Eu só ouvi, eu só ouço assim, difícil. tipo, na academia, aí não vai rolar. O Anil, ele é ótimo, porque ele é super materialista, mas ele é inteligente. Então ele vai, aí você consegue falar, nossa, que coisa linda. Ele está falando de cérebro, é lindo. Agora, o Krishnamurti está falando de cérebro. Sim. Krishnamurti, quando os caras vêm, não, porque não sei o que, bobeira, é o cérebro. Só que é o cérebro usado de um jeito que só o Krishnamurti conseguiu usar. Mas pelo cérebro você chega. Porque não faz diferença. De novo, né? Voltando, vocabulário. Outro dia eu estava numa viagem e aí duas vezes em seguida veio o seguinte: como você percebe a divindade aqui? Como? Quase impossível. Vai na rua, consegue perceber? Isso é divino. Nossa, essa guerra aí, desgraceira, revolução. Isso é divino. Como? E aí estavam me mostrando, né? Onde você vai para olhar a divindade numa desgraceira material completa também. Sim. Tem que chegar nesse entendimento. Que aí você brinca para lá, para cá. Você quer falar de cérebro? Vamos lá, tá, vamos aí. Você quer falar de místico, ou de mítico, ou de espiritual? Vamos aí também. Mas tem que ter bastante informação de cérebro esquerdo para você ir nesses detalhes somente materiais. Mas é lindo. O problema é que a gente não tem tempo para estudar tudo isso. Então é mais fácil você sentir pela experiência de viagem, uma troca, uma percepção. E ficar na percepção, porque na explicação não tem explicação. Porque ela tem, mas ela é muito longa. A gente precisa dela. Então, ela não é totalmente necessária. Ela é legal, mas ela não é totalmente necessária. Mas panpsiquismo, põe um vídeo de panpsiquismo. Vou dar uma checada.
Porque existir o corpo mental não é desculpa. E se esperaram no panteísmo? Será? É uma boa. Porque tem um paralelo, né? Sim. Só que ao invés de Deus É isso. É uma sofisticação, né? É uma especificação maior desse conceito de panteísmo. Porque, você já viu meu vídeo disso? Não. Sobre panteísmo? Não. Sobre Deus. O que é o seu Deus? Vamos ver? Então, se você tropeça, de verdade, você cai no chão, certo? Então, a física, né, a gravidade é um pedaço da física, ela puxa você para o chão. Então, a física foi onipotente, foi totalmente potente em relação a você. Ela sabia que você tinha tropeçado e ela te leva no chão. Então, a física pode ser o seu Deus. Né? Você tropeça em qualquer lugar. Agora, você come alguma coisa. E aí uma série de reações químicas percebem que tipo de alimento é, fazem uma série de reações químicas e fazem a digestão do alimento. Então, a química também pode ser o seu Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. Qualquer coisa que você come, a química vai dar um jeito de resolver. A biologia pode ser o seu Deus, né? Porque tudo que nós fazemos tem esse aspecto biológico. Quer dizer, você vai lá, transa com uma mulher fértil, você com um homem fértil e você é fértil, nasce uma criança. Então, a biologia estava onipresente, onipotente, onisciente em relação a essa relação sexual e produz um bicho novo. A biologia pode ser o seu Deus. Agora, você tem fome, e quando você tem fome, você fica tomado por essa sensação e às vezes não consegue pensar em mais nada. Então a fome pode ser o seu Deus. A luxúria pode ser o seu Deus. Você encontra uma pessoa e tem uma reação automática que toma conta de você e você imediatamente quer se relacionar fisicamente com aquela pessoa. Se você não tem nenhum controle sobre isso. Então, a luxúria pode ser o seu Deus. Aí alguém te faz alguma maldade, você fica com raiva. Toma conta do seu cérebro. Você não escolhe ter ou não a raiva. E ela modifica completamente tudo que você começa a pensar dali para frente. Onipotente, onipresente, onisciente. Toma conta de você, manda em você. A raiva pode ser o seu Deus. Né? Então, nós estamos colocados num universo que é formado por átomos que se juntam. E uma maneira especial de juntar átomos cria você. Você, então, é poeira cósmica condensada de um jeito específico. Você vai lá no mundo e vai funcionando. De acordo com o quê? Com a sua vontade. E você sabe o que vai acontecer com você? Não. Não. Existe algo externo a você que comanda você. Que está onisciente, onipresente e é onipotente. Então existe uma coisa assim que você pode chamar de Deus. O conjunto de todas essas leis físicas, químicas e biológicas, você poderia chamar de Deus, porque toma conta de você sempre com essas três palavras. Você não consegue escapar. Aí alguns teóricos tentaram mudar um pouco esse negócio
e acabar com a figura de Deus. Acabar com esse. Não, nós sabemos tudo, nós vamos organizar o negócio, vai dar tudo certo. Nós vamos criar um Estado forte e vamos direcionar a vida de todo mundo e o Estado vai ser Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. Sabem do que eu estou falando. Também não funciona. Né? A história, Jordan Peterson fala uma coisa interessante, com outro teórico. A história bíblica é muito legal. Você pega o Antigo Testamento, por 6 vezes o Estado dominou, Aí mudei um se pouquinho. corrompeu e se destruiu. 6 vezes. 4.000 anos de história, 5 anos de história bíblica, né? Mas essa história é universal e muito mais antiga que isso. E aí a gente tem o Novo Testamento, a 7ª vez, vem alguém e fala o seguinte: para de colocar Deus como Estado. Não funciona, vocês já viram que não funciona. A gente tem que ir no indivíduo. O indivíduo tem que tratar o outro indivíduo daquele jeito e tal, você já sabe. Né? Então, se a gente conseguir valorizar o indivíduo que fala a verdade, que se coloca no mundo de maneira verdadeira, a gente melhora a relação. A gente melhora o funcionamento. Se você fala a verdade, aparece uma coisa interessante nas relações, que é a justiça. O justo não é a justiça do trabalho, é o justo, é que não sobra e não falta. Isso quer dizer a palavra justo. Se não sobra e não falta, a capacidade que você tem de esperar algo do outro melhora. Né? Se os dois estão pela verdade, fica mais livre o comportamento. Parece a liberdade que a gente não tem, né? Enquanto a gente achar, a gente ficar dependendo de deuses externos e poderosos que tomam conta de nós, nossa inconsciência principal, Deus que nós temos, totalmente onipotente, onipresente, onisciente de nós, e nos pega o tempo inteiro. Mas quem sabe na relação de verdade, de justiça, a gente pudesse chegar num ponto de liberdade um pouco melhor. Sabendo que o outro também tem limitação, sabendo que você também tem limitação, sabendo que os dois estão vivendo esse Deus interno extremamente poderoso e às vezes destruidor, né? Às vezes apaziguador. Mas normalmente um Deus que toma conta de nós e arrasa com um monte de coisa. Mas se a gente puder chegar nesse ponto de liberdade, de convivência um pouco melhor, no nosso Deus interno, com as nossas pessoas externas, né? Talvez a gente atinja um ponto que a gente pode chamar de um estado de mais paz. Paz interna, né? Menos ansiedade. Já sei mais ou menos, né? O outro está lá para crescimento, engrandecimento, melhora. A gente não precisa falar de espírito, né? Pode falar só de cérebro para falar disso. Quem já foi à Capela Sistina viu isso. Né? Quem não foi, pode olhar na internet. Tem os afrescos de Michelangelo no teto da Capela Sistina, mostra Deus envolto por um cérebro, pessoal, tocando Adão, criando a vida. A vida é isso. É a percepção de Deus no cérebro. Podemos até ir um estágio a mais, falar de espiritualidade, mas eu acho que não é meu papel. Tem pessoas muito mais competentes do que eu para falar disso. O meu papel, para falar para vocês, esse feliz ano novo, é que eu estou aqui para celebrar a sua vida. Tchau, pessoal. Você tinha colocado no grupo esse. Você já Mais viu? uma vez, e foi aí que eu falei, gente, nunca tinha reparado no cérebro da cabeça. Você lembra que eu falei? É legal, né?
Eu nunca tinha reparado naquilo, imagina, só era o fundo da sua fala ali o tempo todo. Se fosse um monstro, eu teria visto, né? Gente, eu vou só resumir um pouquinho, porque assim, eu não sou macrodosada, né? Eu só tomo micro. E assim, recentemente eu aumentei, acho que tem umas 2 semanas talvez. Fiz 2 protocolos de 4, 3 de 1000, em vez de 500. E eu nunca, tipo, tive viagem, tomava de manhã, aí agora comecei a tomar à noite. E assim, o que tem acontecido é que eu tenho ficado um pouco mais acordada à noite, no sentido de um raciocínio muito rápido e organizando várias coisas. Mas é isso que tinha acontecido, até ontem. Aí ontem eu tive um episódio meio conturbado, que eu estava me sentindo super rejeitada durante o dia. Enfim, geral, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha mãe, enfim. Aquele dia que você acha que o universo errou. Exato. Aí eu falei, gente, eu quero sumir, não tá dando certo, tipo, enfim, deu uma deprê. E aí eu fiz o que eu odeio, que eu fiz hoje de novo, que foi, tipo, brigar e cobrar do meu filho um mal-estar meu. Eu fui lá no quarto dele e falei alguma coisa do tipo, não finge que você liga pra mim, porque eu realmente sei que você não se importa com nada. Falei uma coisa assim. Fui tomar minha micro e deitei. E fiquei abraçada com um travesseirinho e, tipo, deitadinho assim. E aí eu comecei a ser invadida, tipo, por umas imagens, assim, que meio que pareciam que tiravam alguma coisa de mim, misturavam com fora, e eu já não sabia o que era dentro e fora. E tipo uns raios, assim, sabe? Tipo, uns raios meio roxos, roxo escuro, tipo, mergulhando, assim. E era engraçado, porque eu tinha que fechar mais forte o olho, porque tava, tipo, muito perto, assim, esses raios. E aí eu tive... Eu achei que a Mari e o Marcos estavam me visitando, tipo, pra me preparar para a macro. Daqui uma semana a macro tá. A primeira. Então, Preview. como todo mundo que passou já sabe, né? Começa uma semana antes, então nós temos mais uma. Começa uma semana Aí antes. eu agradeci, tipo, o preview, porque eu tava morrendo de medo. Eu ainda tô um pouco, né? Mas enfim. Todos tiveram, fica tranquilo. Não é a única. Eu tava morrendo de A tia medo. achou que ia morrer de verdade. Eu achei mesmo. Então, mas foi muito legal, porque eu tava, tipo, deitada na minha caminha, com meu travesseirinho, tipo, com as minhas coisinhas no quarto, então eu achei interessante, tipo, ter isso. Então, assim, só resumindo, né, eu acho que foi mais ou menos, eu acho que deve ter sido uns 40 minutos, mas parecia, sei lá, 1h30, eu sei que depois eu fui ver meu filho no quarto e já tava tudo bem, porque eu já tinha visto ele várias vezes deitada, e, tipo, já tinha me conversado com ele, tinha conversado com a minha mãe, já tinha conversado com todo mundo que eu precisava. Olha que legal. E então foi isso, na verdade, tipo, essas coisas que entravam, meio que me tiravam, me levavam para um lugar conversar e eu voltava para mim, e isso se organizava dentro de mim, não sei de que forma. E com esses fractais muito grandes, e de repente eu estava me sentindo rejeitada, mas eu era parte desses fractais, então, tipo, a coisa ficou um pouco mais organizada. E, então, assim, teve, acho que, fractais bons e fractais ruins. Fractais bons, e foi muito bom ficar lembrando que a Dani falou, que não tinha viagem ruim, e também da sua filha, da Luísa, que falou que a gente tinha o que a gente precisava. Eu achei que era merecia, né? Mas a tia me ajudou a lembrar que é o que eu precisava. Merecimento fica muito Merecer, nós merecemos morar em São Paulo, esquece. E foi muito bom, porque eu, tipo, percebi, eu não sei se é assim que funciona a macro, acho que não, porque o meu lado esquerdo, tipo, tava conversando com esse lado direito, que tava, tipo, estranhando um pouco a experiência, mas ele tava falando que tava tudo bem e que, tipo, não tinha viagem ruim. Então, assim, eu migrava muito rápido de experiência de fractais bons para ruins.
Então, bons eram esses que entravam, saíam e, tipo, me expandiam. E ruins eram os que me transformavam, tipo, que nem metamorfose, sabe? Tipo, numa barata gigante, num inseto gigante. E aí eu vi verme, e eu vi, tipo, baratas, tipo, correndo. E... Enfim, então foi um pouco assim e foi Muito legal isso, Foi né? bizarro. Desculpa, O que acontece? São fractais. Fractais é tipo essas. Difração. De Fractal da palavra fração. fração. Então é que nem Você a vai mandala, dividindo, tipo, se ele dividindo, forma se eles de dividindo, novo. se dividindo. Divide sempre igual. Então, como se fosse uma Modismo lótus, periódico? mas se divide. Só que visual. Isso. É, E eles lindo. mexem, Holograma. Mas Porque nada de como olho é tudo aberto. construído. Tudo é construído assim, né? Não sabe? É, Só o que que só está em de cima é olho igual que está De embaixo. fração, tudo De fração. Tais, não entendi. Eu não sei. E aí de olho aberto, tipo, não acontecia. Eu abri porque eu falei, gente, eu já tomei na balada e eu via, tipo, coisas, tipo assim, será que eu O vou ver? cogumelo de balada ele estraga, porque outro dia rolou um aqui que eu tô testando esses novos das meninas, veio um de balada, falei, não mais, foi da Drica, não foi seu. Drica, pelo amor de Deus, isso é cogumelo de balada, nunca mais, joga tudo fora ou dá para o seu Foi o que eu inimigo. tomei? Foi o que eu tomei? Não, Mas eu Porque ela abri me o deu olho pra pra testar, porque você falou que, tipo, Isso. não era pra eu ver se o cogumelo fosse bom, não era pra eu isso, ver. ótimo. E aí eu, no quarto tava tudo ok, foi só na Esse minha é da cabeça Cláudia. mesmo, né? Tá bom. Esse da máquina que eu tô trabalhando é o Alvin, né? Que é depois daquele que o cara mostrou pra aquele tamanho, o segundo O albino, mais né? bacana. Foi o albino que ela teve essa reação. Foi. Excelente. E a primeira vez que eu senti frio tomando cogumelo, nunca senti Aê! Então, por isso que você está na reunião. Já começou antes, porque você com micro faz o que a gente faz com macro. Mas eu nunca senti frio. Bem-vinda, era pouca dose. Com muita dose, porque quando tem essa separação, isso é a separação do corpo. Porque aí você começa a olhar os dois hemisférios. O hemisfério legal e o hemisfério mais chatinho. E é normal o outro conversar com a micro? Sim. Mas na macro não conversa. Pode conversar também. O que acontece na macro é que o esquerdo, porque a dose é muito maior, ele relaxa e fica mais como... Claro, vai te trazer coisas esquisitas às vezes. No meu caso, se eu procuro, vem. Algumas pessoas recebem esse esquisito porque tem um esquerdão daqueles bom. Na macro, ele fica calmo por causa do excesso de cogumelo. Com pouco cogumelo, o esquerdo entra muito. Por isso que você lembra a primeira do carro lá que você passou um horror, não sei o quê? Porque aí o esquerdo entrou rasgando e o direito não tinha ligado. O que aconteceu comigo, dessa vez, como você já está na macro, uma semana, 2 semanas, já começa a macro sem tomar nada. Teve um cara que ia tratar de insônia. Ele falou, ele chegou aqui no dia da macro, faz 2 dias que eu durmo que nem um anjo. Bem-vindo, já começa antes. Não tem depois, não tem. É que você já se permitiu, como diria o Teles Maquena, você se submeteu ao cogumelo. Só que não é o cogumelo, é você. É de verdade, não é o cogumelo. O cogumelo é uma ajudazinha para você ir onde você já tem que ir. Então, quando você já se submete, o seu ego fala, já foi. Internamente, no inconsciente, você não saca. Um dia você vai sacar. Isso aqui é o legal que eu quero treinar todo mundo. É sacar isso, essa andada do ego, que ele vai ficando fluido e você olha para ele, não é ele que olha para você. Então, ele já sabe, dancei. E aí, no dancei, ativa os dois e vai aí. Só que com pouca dose, primeira vez, você está ali, o que está acontecendo? Esse conversa. É isso que eu quero. É a conversa interna. Dos dois lados. É porque ele não foi rude, sabe? Que nem ele geralmente é. Meu esquerdo é muito rude. Porque né? quem manda é esse. E você conseguiu ativar. O que acalma. Fala, tá porque tudo assim, bem. eu vi uma coisa assim que em relação à dor, é que assim, quando eu fui visitar minha mãe, eu não escolhi visitar. Eu fechei o olho e eu fui visitar ela lá no quarto e meu filho. Excelente. E aí eu geralmente enxergo toda essa mistura e eu entendi que a dor é tipo a dor que eu sinto, que teve alguns momentos que eu não senti, que eram momentos que eu estava de olho fechado e acho que muito concentrada na experiência, o corpo ficou leve. Mas aí eu lembrei dela e aí ela veio. Porque ela é só no corpo, ela
Não é em você de verdade. É, foi Isso. quando eu lembrei, quando eu fui visitar minha mãe, e aí eu, tipo, me enxerguei. Eu acho que eu misturei um pouco com as obras de arte da minha irmã, enfim, que ela tirou Não foto. explica, só descreve. Então, eu, tipo, no meio da terra, cheia de raiz, e tentando me separar de uma coisa meio... de um emaranhado conjunto. Por um lado, eu estava ali com a oportunidade de renascer da terra, mas por outro lado, estava cheio de bichos ainda, e estava tipo um nó, e eu não conseguia me separar. E a dor veio, aí me deu vontade de anotar, né? Eu falei, não, vou ficar fechada na minha, mas eu vou anotar na mente. Que a dor veio como esse apego, nessa negação de me separar mesmo de toda essa doença, desejo de morte, tudo que veio com a minha criação, dessa dificuldade, que assim, que eu tô totalmente ainda... Totalmente não, talvez Totalmente um pouco não, meio... agora totalmente já é muito. É, mas apegada Entendeu? a essa dor, tipo, eu escolhi a dor, a doença, tipo, pra não me separar. E é engraçado, porque na minha terapia lacaniana não era pra, né? Mas enfim, a última sessão, eu fui falar, ela tava falando da separação, de eu conseguir tirar minha casa, fazer minha casa com meus filhos, enfim, pra não sofrer tanto essa carga da família. E aí... Na hora que a gente estava falando disso, eu falei assim, ai, mas a dor no corpo, aí ela cortou a sessão. Ela falou, por que você está associando, né, tipo, essa oportunidade, possibilidade de se separar com a dor? Você foi direto pro corpo. Aí eu achei, tipo, pontual até. Porque realmente eu acho que essa dor é um medo dessa Só separação. quem dói é esse cara. Né? Esse cara aqui. O de lá não dói. Muito. Como se eu achasse ainda que eu faço parte, né, desse emaranhado. Então, Eu faço, né? Mas é possível, você já entendeu que é possível descolar um pouco, né? Você perdeu as nossas 2 primeiras horas, foi muito disso. O que é aqui? Como é que... O que o corpo faz? Ele reage do jeito que ele consegue. E quando você separa um pouquinho dessa parte mais mental, essa parte não reage, porque não tem os sensores que esse cara tem, o sofrimento que ele tem, a dificuldade, a lentidão. Esse cara aqui é mais fluido. Você sentiu os dois. E aí hoje, pela primeira vez, é que eu achei que era do creminho da Clau. Acho que tem o creminho da Clau, mas talvez teve a experiência um pouco de ontem junto com o creminho da Clau. Melhorou a dor? É, o creme, eu fiquei tipo hoje sem o pescoço tenso, mas antes de vir pra cá, eu briguei com meu filho, então chegando aqui eu já tava toda tensa eu de vi que novo. estava tensa quando você chegou. Aonde que dói? Todo o pescoço. Atrás? Duro. Trapézio. Começa aqui e vai aqui até aqui, dói também. É o trapézio. Desde que eu parei os O remédios. trapézio é responsável por 70% das dores de Falou cabeça. assim, medicamentos. Ela Eu me lembro que você falou isso. tomava um monte de coisa. É. Então, olha, você está de parabéns. Já teve a sua prévia, já sabe que está tudo bem, que semana que vem vai ser do Você não caralho. encomendou ela pra mim? Eu fiquei te agradecendo de longe, porque eu achei que vocês tinham encomendado. É o que eu estou sempre fazendo, é que eu não fico o tempo inteiro pensando nisso, mas eu vivo disso. Deve acontecer isso, vai. Porque foi bom, assim, no meu parque, tranquilo. Que delícia, parabéns. Vai ser bom semana que vem, Maravilhoso. Que dia que você vai fazer? Já tô. quinta-feira. A gente tem reunião na quarta. Ela falou que vai dormir aí para não perder a hora. Eu vou chegar dia 11. Eu queria tanto trazer meu filho hoje pra ver, pra me ajudar, e briguei com ele no meio do caminho. Deixei. Ele vai ver. Lembra da máscara no avião? Uhum. Primeiro em você, depois É, no filho. sei. Não, mas ele vinha não pra eu ajudar ele, pra ele me ajudar. Então, Assim, só me dar um é suporte. que é não, né? Primeiro É suporte. mãe que ajuda a filha. Então, ajuda aí primeiro, e aí depois resolve. Eu acho que a gente, semanas antes também, de alguma forma, tudo mexe. É impressionante. Tô errada, Marcos? Tudo mexe. Não é, tudo mexe. Tudo ao seu redor mexe. Tudo. Pro bem e pro mal. É como se dissesse assim, cara, vai morrer. Literalmente, não.
Não, literalmente. Depois você. Aquela pessoa não volta nunca mais. Eu tenho essa impressão. Não, é verdade. Mas... Estamos juntos. É o todo, né? Muito bom isso. Muito bom. Não vou dar muito spoiler, porque eu quero a semana que vem mais rica. Então, eu vou deixar você na vontade de saber. Semana Eu que vem tenho você uma vai micro saber. hoje, você vai me visitar de novo? Eu tô sempre lá. Muito bom. Mas que estranho, né? Porque um dia que eu briguei com meu filho, que eu tava puta, que eu tava me sentindo rejeitada do mundo, que eu queria, sei lá, morrer, eu deitei e falei, Morreu. agora eu vou, tipo, embora. E aí veio essas coisas. Excelente. Você pode dar uma... Sabe que é dar de rei? Já ouviu essa expressão? Que do interior, o pessoal do interior vai dar de rei. Sabe rei, que é aquele negócio do cavalo? Você pega aqui e bate na pessoa. Eu me dei de rei? Não! A parte de cima falou, ah, é? Peraí. Aí assim, quem manda aqui sou eu. O de baixo não manda, ele acha que manda. Enquanto ele achar que manda, vai sofrer e vai doer. E você entendeu um pouquinho do que é essa libertação que a turma sente. Por isso que eles ficam, nossa, que coisa. Sim, sim, é legal mesmo. Você teve já sua primeira. Bem legal. E aí, será que eu tomo à noite de novo? Ou tomo Eu não durante o tomaria, dia? porque daqui a uma semana você vai fazer. Pode parar. Não, mas eu preciso tomar mais Dor. 2. É hoje e amanhã. Hoje Ah. é dia 4, dia 5. Eu tenho que terminar meu protocolo. Então termina o seu protocolo, hoje e amanhã. À noite, né? É, pra dormir. Ela deve ser ter. Hã? Você ter. Porque tem que tomar. Não, Eu é. tenho que terminar de tomar. É só até dia 5, depois vou ficar um tempão sem tomar. Ah, porque você toma banho pra dor. Ela toma pra dormir. Ah, então. O E eu meu me gênio sinto teve- muito melhor os O dias meu que eu gênio teve tomo. uma melhora violenta também de dor por causa do. INFP. É que ela é treinada, ela é terapeuta. Então é INFP treinada. Acho que ela Quer dizer falou o quê? que é outra, Marquinhos. Hã? ENFP. E ou I? I. O teste que você me mandou é I. Ah, é I? Mas aí Ah, você então pode eu era refazer, E e né? virei I, é verdade. Não, Pode tem ser. razão, eu sou I agora. Não, eu era E no passado, e quando eu fiz agora é I. E eu achei que era E. Eu achei que era E na Cláudia, só que eu sou I quando a A Dani. Dani tava falando, mas eu sou I, é verdade. Eu que achei que eu era I. Sou I. Depois eu fiz. Muito bom. Obrigado, pessoal, meu ouvido. Obrigada. Parabéns, Meio né? organizadinho. Depois essa parte de raízes e tal, você conversa com o Felipe. Quem tem estratégia, bota errado ali. Sempre.